Foi? Bom, 1 Samuel 18, 6 a 30, retomando algumas informações, é importante nós sabermos sobre o histórico de Davi e Saul. Então, Saul foi um rei levantado pelo próprio Deus em resposta, em juízo, uma resposta de julgamento a Israel, lembra-se disso, que pediu um rei segundo as outras nações. Deus que levanta Saul, conforme a aparência de reis de outras nações. Nós vimos que Saul tem uma empreitada de sucesso, contra os amalequitas, e depois só ladeira abaixo. Ele não reconhece o Senhor como o Deus que guerreia por eles, ele não vai à frente, é Jonatas que vai à frente, tem uma série de problemas em Saul. Ele não se arrepende em momento algum, ele toma atitudes muito cedo do que deveria, ele sacrifica antes de Samuel chegar, ele não pode sacrificar, ele não confia. E nós vemos que há contrastes, como todo o livro de 1 Samuel mostra, contrastes. Primeiro entre Jonatas e Saul, e agora, a partir do capítulo 16, entre Davi e Saul. Davi então é levantado, um dos filhos de Jessé. Samuel é instruído por Deus para que vá até a casa de Jessé em Belém, da Judéia, e não olhe a aparência. Eu conheço o coração. A aparência não é um ponto que você deve olhar, e isso é muito comum no livro inteiro, Aparência, a ideia de altura, que tem a ver com orgulho. Lá na oração de Ana, essa mesma palavra tem esse sentido, a altura ou a soberba. Tudo isso é tema do livro de 1 Samuel. E nós soubemos também que nos capítulos 13 e 15 de 1 Samuel, que quando Saul fazia as besteiras dele, não agia como rei, Samuel, das vezes que foi confrontá-lo, falou: vai vir um melhor que você. Deus já levantou alguém melhor que você, e segundo o coração dele, vai tomar o seu lugar. Então Saul já tem isso falado por Samuel. E depois ele rompe com Samuel, os dois nunca mais se veem. Nós vimos isso. E aí, como eu disse, 1 Samuel 16, Davi aparece, ele é amado por Saul, porque ele toca a harpa e acalma Saul, que começa a ficar perturbado, porque Deus, em juízo a ele, envia um espírito mau, um espírito de tormento, um espírito que traz males a ele. Isso é juízo de Deus, porque isso vem da parte do Senhor para ele. E Davi acalma, e isso faz com que Davi se achegue à corte e seja amado. 1 Samuel 17, Davi e Golias. O povo com medo do gigante, o gigante de fato dava medo, porque a aparência era muito forte, só que precisava de alguém que não andasse pela aparência. Chegou Davi e, confiado no Deus de Israel, a arma certa de Israel, é Deus. Essa aqui é a arma de Israel. Não é armadura, não é lança, não é espada. A arma certa qual é? É Deus. E ele está confrontando ou afrontando o nosso Deus. Ninguém vai fazer nada, eu vou lá. E Davi vai, toma a frente, e então vence o gigante. Qual é o resultado disso? Saul toma de tempo integral agora. Ele é funcionário da corte de tempo integral, certo? A providência de Deus coloca Davi próximo a Saul, tanto antes, quando ele ia e voltava para tocar harpa, mas agora de forma constante e estável ali. Davi é parte da corte de Saul, é o escudeiro dele, agora ele não volta mais para Belém para pastorear as ovelhas do pai. E o ponto aqui, que nós terminamos na semana passada, é que Davi é amado. Lembra disso? Quem ama Davi? Além de Saul, que é dito lá que Davi toca a harpa. Jonatas ama Davi. Jonatas entende que há um servo do Senhor ali, e Jonatas tem um amor leal a Davi, e ele evidencia isso com uma aliança. Ele dá os seus pertences a Davi, dizendo: você é o próximo, eu sei. A armadura, a espada, e o povo ama Davi também. Isso também é dito, porque a popularidade de Davi agora toma tamanho muito grande. E esse é um problema que vai começar agora no nosso texto, tá? Esse texto aqui dá início a um longo período agora de problemas e dificuldades para Davi. Por quê? Porque tem inveja e ciúme agora brotando no coração de Saul.
que teve o Espírito do Senhor tirado. Lembra que esse Espírito é para capacitá-lo a exercer o seu ofício. Deus retira essa capacitação e ele fica por si, para ser rei. Então ele começa a ficar, além disso, o espírito de tormento entra, que o Senhor manda, para juízo dele. Ele começa a ficar amalucado, o cara sem controle, despreparado, tá? E agora Davi tem o prosseguimento agora, depois da vitória contra Golias, do amor de Jonatas, que nós vimos, né? Nós vimos semana passada que onde é que Davi ia? Ele ia com êxito. Os caminhos que ele tomava para liderar o exército, que Saul colocou ele agora como chefe do exército, ele tinha êxito, tá? E as tropas amavam Davi, ele era bem quisto por todos. Terminamos assim. E agora começam os problemas. Vamos lá para o nosso texto. Versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Então veja, após Golias ser morto e os filisteus serem derrotados, Saul e seu exército, veja, ele é o rei, ele tem um exército real, voltam triunfantes, né? Olha, voltamos da batalha, vencemos. E ali as mulheres de Israel começam a sair das suas cidades, dançando, cantando, alegria. Gente, isso é um sinal de alegria. Claro, vamos comemorar vitória. Gente, os filisteus eram um povo que oprimiam, lembra-se disso? Eram opressores ali dos israelitas. As armas de ferro só eles detinham. E eles foram vencidos. Então é para se comemorar, né, com danças, com música. Elas saúdam o exército. Aqui uma coisa engraçada, né? Isso aqui não é base bíblica para dança do culto, não é culto isso daqui, né? Eles estão voltando de uma guerra e é legítimo uma comemoração com dança, com música, né? Eu ouvi o pastor dizendo que crente é engraçado, onde não pode dança quer pôr, e onde pode, não. É uma festa, vamos comemorar, vamos dançar, não há problema, não é? Tem uma questão assim com isso, né? Claro que existe limites, né? A questão de sensualidade, de vulgaridade, mas é uma comemoração. Um casamento se dançava, vamos comemorar, vamos nos alegrar, e é isso que está acontecendo aqui. Não é um culto no templo, no tabernáculo, nada disso. Uma comemoração de vitória de guerra, e é muito legítimo que se fizesse isso. Então, elas se alegravam, versículo 7, ao receberem Saul e seu exército, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha só, claro que não há exatidão nos números, é um exagero aqui, né? Elas querem só mostrar um contraste. Saul feriu um monte, mas Davi foi um monte de um monte. Davi foi melhor, a ideia é essa, tá? Davi teve mais êxito do que Saul, e Israel se beneficiou com isso. Agora, a dança tem verdade? O cântico aqui, esse canto alegre tem verdade? Eu acho que a gente pode ver esse cântico como mais algo assim, imprudente. Por quê? Primeiro, teve uma comparação aqui, bem que não há nada de errado nisso, mas você tem um rei que já tem um histórico que não é bom, não bate bem, o cara não está batendo bem, ele precisa de alguém para tocar harpa para ele, porque ele fica louco, ele tem tormentos, e aí você tem um cântico que você é bom, mas ali é melhor, tá? Veja que não vem de Davi isso, vem das mulheres comemorando, tá? As mulheres, então, estavam se referindo ao poder deles de matarem os inimigos, e não sabemos se foi intencional desprezar Saul, mas houve uma comparação. Então, tem um problema aí que, puxa, poderia ter evitado esse cântico. Não é pecaminoso, mas não foi muito sábio. Mas um segundo problema aqui esse cântico revela o baixo estado espiritual de Israel. Por quê? Quando Israel é liberto do êxodo lá do Egito, eles passam pelo mar, tem uma situação muito similar. Uma mulher canta, vocês lembram quem? Miriam, com danças, com pandeiro, não é isso? Dito lá. Agora, o que o texto diz?
Eu vou ler aqui Êxodo 15, 21. Miriam cantou assim. Quem estava à frente do exército do povo ali? Moisés. O que Miriam cantou? Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar Faraó e seus cavaleiros. Qual é a diferença aqui? Olha o estado espiritual de Israel. Louvaram Davi. Entende? Então assim, é um canto que merece essa crítica. Foi o Senhor que fez isso. Porque olha como foi a vitória. Um jovem vencendo um gigante. Quem ganhou? O Senhor ganhou. Mas aqui, louvor foi dado ao homem. No caso de Miriam, foi dado ao Senhor. Apesar de ter sido Moisés quem de fato liderou. Mas a gente vê um estado espiritual de Israel aqui, não é? Bom, o que Saul responde a isso? Então Saul, versículo 8, se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Olha o coração de Saul, não é? Como eu disse, o refrão talvez não pretendesse ser ofensivo, mas criou um contraste. O ponto é que os dois mataram pessoas, e gente, quem ganhou aqui? Israel ganhou. Não são rivais, não são pessoas que estão competindo. E Saul começa a olhar assim para as coisas. Imagina, ninguém teve coragem de vencer Golias. E Davi foi, o que o rei deveria fazer? Se alegrar e agradecer. Lembra que não teve um motivo de gratidão em Saul, quando Davi entra com a cabeça de Golias ali. Saul não fala, louvado seja o Senhor pela tua vida. Ele não fala isso, ele não faz isso. Então, nós não temos aqui a alegria de Saul. Saul entendia que ao se glorificar os feitos de Davi, o povo está falando, Davi é melhor que você. E isso parecia ser, o que falta para ele então? Governar? É isso, ele vai fazer isso, né? Se ele soubesse ainda, né? Ele não sabia ainda. Então, também ele não tinha razão para suspeitar que Davi estava querendo o reino. Davi não deu nenhuma evidência disso. Davi não foi lá e falou, lembra, eu quero o reino agora, eu quero a sua filha. Ele sabia das promessas de isenção de imposto, de dinheiro e de casar com a filha, mas Davi não foi cobrá-lo. Então ele não tinha motivo nenhum aqui para suspeitar que Davi tinha ambição pelo reino. Ele estava começando a ter essa ambição nele, ou esse ciúme, essa inveja nele despertado. Talvez ele tenha se lembrado da vez que Samuel tenha dito, vai vir um melhor que você. A gente não sabe, o ponto é que ele se indignou, que é um termo usado no capítulo 11, com relação ao que ele sentiu pelos amonitas, lá que ele ganhou de Naás. Ele se indignou, o mesmo termo, agora ele está indignado com Davi, que é membro da corte dele, que venceu. Então, aqui é uma ira egocêntrica, egoísta, invejosa, que cega as pessoas, né? A reação, então, por exemplo, de Saul foi exatamente a reação oposta ao que João Batista teve com Jesus. O que ele falou? Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, você reconhece no Senhor Jesus que é ele que é digno, mas Saul não consegue reconhecer isso, tá? Importante dizer também, contra Filisteu, Saul nunca teve sucesso de primeira, sempre foram outros. Sempre foi Jonatas que começou, lembra lá, Jonatas toma a frente e vai, depois Saul se aproveita do que já tinha começado. Mas contra Filisteu, ele nunca é ele. E curioso que o chamado para ele foi, Deus está te levantando, Samuel disse, para você lutar contra os filisteus. E nunca contra Filisteu Saul tem êxito vindo dele primeiro. Ele nunca tem esse êxito. Mas enfim, daquele dia em diante, versículo 9, Saul não via Davi com bons olhos. Então tudo isso fez Saul ficar com suspeitas de Davi, tá? Ele continuamente olhava Davi com inveja, com ciúme. A suspeita era que esse cara tem aprovação e eu estou ficando para trás, e o que vai acontecer? Eu não quero perder isso. Todos amam Davi, mas Saul começa a mostrar que não ama não.
tá? Ele está claramente com inveja, e agora o olhar dele é que ele quer Davi de perto para vigiar esse moço. Mas veja, ele não está só com inveja. A gente vai ver no texto todo que ele tem medo. Ele teme Davi, porque ele percebe que o Senhor é com Davi. E o Senhor não é com ele. O Senhor não é mais com ele. Ele sabe disso. E a autoconfiança dele foi abalada aqui. Então, é uma personalidade de alguém confuso, emocionalmente totalmente fora de si, né? Ele tem mudanças de atitude. Isso que é a inveja, que a gente pode fazer uma rápida aplicação. A inveja é um inimigo contra o qual a gente tem que lutar, não é? Nos leva a fazer coisas terríveis, a pensar coisas horríveis de outras pessoas, a não querer que as coisas andem bem, porque não está sendo por mim. Não é assim? Inveja é assim, sou eu que tenho que fazer. Se foi ele ou foi ela, tem que ter crítica, tem que ser eu. Mas o povo de Deus está sendo beneficiado. Não, mas não é como eu faria. Não, mas eu sou melhor. Inveja é muito difícil, é algo que corrói a nossa alma por dentro, nos cega, nos faz incapaz de avaliar as coisas de forma boa. E nós somos por natureza orgulhosos, irmãos. A gente tem que lembrar disso. Nossa natureza quer reconhecimento para nós. Somos todos assim. Nós queremos ser reconhecidos. É uma luta que a gente tem que travar diariamente com isso, com o nosso coração invejoso ou orgulhoso. Tá? Saul então nos mostra o que é verdadeiro sobre todo mundo que almeja louvor pessoal. Perder a capacidade de se alegrar com o outro. A gente vai perdendo a capacidade de ser alegre com o que o outro está fazendo. Então, é assim que a gente tem que se portar ou tomar cuidado para não acontecer conosco. Vigiar o nosso coração para não termos inveja ou rancor ou algum sentimento que nos tire a alegria de ver o reino de Deus avançar e que não é necessariamente por nossa atitude primeira. Alguém está fazendo muito bem o que deve ser feito. E versículo 10, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. Veja, aquele mesmo espírito que Deus enviava, ele envia aqui logo no dia seguinte, que ele ouve os cânticos das moças. Então o Senhor, em juízo, o atormenta novamente. E ele teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a sua harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Então, levou só um dia para que Saul começasse a dar os tons aqui das coisas, né? Perturbado nos seus raciocínios, nos seus processos de entendimento. Tinha o espírito ali que o atormentava, o juízo de Deus atormentando Saul. Ele teve uma crise de raiva. Aqui é algo que tomou como algo muito forte essa raiva. E Davi toca a harpa para ele de novo. Agora, olha só o que o texto diz. Ele andava com uma lança. Gente, quem anda em casa com uma lança? É alguém atormentado, né? É alguém que desconfia todo mundo, alguém que não tem paz. Ele andava com uma lança na corte dele. Imagina isso. E ele fazia isso, não tem paz, é alguém atormentado, furioso, andando para lá e para cá com uma lança. E no passado a lança de Davi acalmava ele. Aqui, olha o que o versículo 11 diz: a lança que arrojou, dizendo: vem, cravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E agora ele não mais começa a ver Davi, não apenas com outros olhos, a ter raiva de Davi, mas agora ele tenta uma primeira tentativa, ele faz aqui de matar Davi. Ele arroja a lança e atira a lança contra Davi. Uma relação íntima aí, né, de ódio com assassinato. Jesus falou isso, né? Você não precisa matar, basta você odiar. Aqui é a relação vista, né? Então ele atira a lança com a intenção de matar Davi. Ele quer encravar Davi na parede. E Davi se desvia 2 vezes, o menino rápido, né? 2 vezes ele se desvia do rei. E assim, você fala, poxa, como é que Davi continuava lá ainda, né? Pô,
vou embora daqui, você queria continuar com o chefe assim? Te taca 2 vezes ela, não, vou pedir demissão. Tô fora, o cara é maluco. Então assim, talvez o ponto aqui é, o rei não está num bom dia hoje, né? Então Davi tem essas percepções provavelmente, tá atormentado demais, hoje é um daqueles dias que ele não está bem, mais uma explosão de loucura, amanhã eu volto, entende? Davi está lá. Davi não sabe do que Saul está querendo, está pensando, que tem inveja. Davi vê a explosão de ira, então ele não sabe que há uma inveja de Davi ainda. Talvez por isso ele fique lá, ele aguente essas explosões ainda. Tá? E aí, versículo 12, Saul temia a Davi. Olha que interessante, Saul tem temor de Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Esse versículo é muito importante, e isso vai se repetir, essas expressões. Saul temia, o Senhor era com Davi. Isso vai se repetir, porque esse é um dos pontos do nosso texto hoje. Saul sabe que o Senhor é com Davi. Ele sabe muito bem que estar contra Davi é estar contra o Senhor, porque o Senhor era com Davi. Então, assim como, por exemplo, o comportamento de José na casa de Potifar era tal que é dito lá que o Senhor era com ele, não é? Era evidente isso para Saul. Saul concluiu isso. Yahvé é com esse menino. Então há uma raiva, um ódio, um ciúme misturado com Deus está com ele, mas ele tem raiva, porque via que Davi tinha êxito em tudo. Gente, assim, o que a gente poderia esperar no próximo versículo? Então Saul se arrependeu, pois percebeu que o Senhor era com ele e se humilhou. Saul não faz isso em momento algum, né? Ele percebe o Senhor, mas ele não age de acordo com as suas percepções com relação a Deus. Ele nunca fez isso, ele sabe isso. Ter essa consciência deveria ter o feito se arrepender, mas ao contrário, ele vai aumentar o ódio por Davi. Então ele é um retrato de um homem centrado na rebelião. Ele vê, ele sabe, mas eu não quero. Isso é rebeldia, isso é rebelião, claro. Então o verdadeiro problema de Saul era o relacionamento dele com o Senhor, que já não tinha mais. Esse é o problema de Saul. O próprio texto diz, se tinha se retirado de Saul. Ele percebeu que Davi era abençoado por Deus, de modo que ele não era. Ele estava enraivecido não só por causa de Davi, mas porque Deus era com Davi. E isso não faz ir para um caminho de arrependimento, mas para um caminho de ódio. E o que acontece? Seguindo, 13, pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Então, Saul não queria mais vê-lo, mas tem uma tática aqui. Saul fala, vai lá para o exército, você comanda o exército, vai para as batalhas, para as nossas saídas e entradas militares. Por que ele pensou isso? Bom, uma flechinha escapa aí, pega ele, né? Algum filisteu mais rápido que ele pega, coloca ele em risco. Saul quer colocar Davi em risco, porque Saul não aguenta isso. Ele procurou já ativamente ele tirar a vida, mas agora ele começa as suas táticas. Vai para o exército e lidera. Então ele deu a incumbência militar que conservava Davi longe dos olhos dele e ao mesmo tempo está em risco. Mas Davi era um soldado bom, né, gente? Era um soldado excepcional e Deus era com ele, o Senhor era com Davi. Então, afastar Davi dos olhos dele, por um lado, aliviaria, porque ele viu o menino toda vez sendo abençoado, ele não, então fica longe. E ao mesmo tempo, Davi está lá em algum risco. É vulnerável na batalha mais do que um que fica lá no palácio, claro, né? Tá? É isso que Saul tem, a intenção que Davi morra na batalha. Ironicamente, vai ter... É Urias, né? É isso que eu ia falar. Ironicamente, vai ter alguém que vai fazer isso mais tarde. Davi aqui tem êxito em tudo. Daqui a pouco ele vai repetir o mesmo erro de Saul. Ele vai fazer isso com alguém, porque ele quer a mulher desse alguém. Então,
o ungido do Senhor aqui não é perfeito ainda. Nós temos alguém falho que vai ter o mesmo pecado quando ele quer a mulher de Deus. Davi lá arrependeu depois. A diferença é quando Natan colocou o dedo na cara dele, ele falou: sou eu mesmo. Aqui a gente não tem isso. Essa é a diferença do homem segundo o coração de Deus. Quando ele é confrontado, ele se humilha e fala a verdade. Eu errei. Ele escreveu o Salmo 51, né? Bom, 14. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Gente, repetiu, o autor repetiu isso, grifa, porque assim, Deus está nos falando isso. O Senhor é com Davi. Isso é importante para o nosso texto. Já em pouco espaço, já temos de novo essa expressão. Então o sucesso, a popularidade de Davi iam juntos, porque o Senhor dava êxito para ele. Ele não é somente um bom guerreiro com habilidades boas. Qual o segredo dele? Yahvé é com ele. Esse é o segredo, né? O plano de Saul então não funcionou, porque Saul afastou e o pôs por chefe. E Davi, imagina assim, tem uma guerrinha ali, vamos lá. Aí Saul fica, agora ele vai. Aí volta Davi, chefe, vencemos. Saul, aquele sonho da manhã, que bom, né? Eu estou aqui, miserável, morto lá. Aí daqui a pouco vamos, chefe, vamos lá para mais uma. Aí volta, eles torcendo, Davi volta, vencendo mais uma. Bom êxito. Davi tinha bom êxito, porque o Senhor era com ele, tá? Vendo então Saul que Davi lograva bom êxito, olha de novo, temia, tinha medo dele, né? Então, o bom êxito de Davi só aumentava a popularidade dele, era o oposto do que Saul queria. O plano de Saul era contribuir para matar, só que transformava o rapaz num herói o tempo todo, em alguém que tinha sucesso militar. Então era o contrário, Davi é um sucesso, tudo que ele faz é um sucesso. E aí, Saul precisa de outras estratégias, né? Saul tinha medo dele, temia nesse sentido, porque o Senhor era com ele. Porém, todo Israel e Judá amavam. Veja, qual é o porém ali? Porém é uma contrariedade. Saul temia, Israel amava. Então, Judá e Israel, aqui o reino não estava dividido ainda, mas o autor escrevendo, possivelmente já na divisão do reino, estava querendo falar, todo Israel amava Davi porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Veja, o povo amava, não é trocando a lealdade de Saul por Davi, mas porque Davi atraía mesmo a admiração, o amor, como líderes daqueles que estavam sob a sua liderança. Conduzir o povo de Deus em batalhas era papel de quem? Saul. Ele foi levantado para isso. Ele não estava fazendo isso. Ainda que ele tenha levantado delegado, né, chefe de 1000, chefe de tal, ele era o cara para liderar o povo em guerras. Ele não está fazendo isso. Tudo que Saul fez até agora não deu certo. Lança em Davi, ele era esperto, saiu das duas, coloca ele para chefiar 1000 soldados, para ir para as batalhas. Davi sempre voltava com êxito, com sucesso, com vitórias. E aí começa uma primeira estratégia aqui, ou segunda, ou terceira, sei lá. Terceira, né? A primeira foi a lança, depois foi colocar a chefia. Agora, uma estratégia muito clara. 17. Se Saul a Davi, eis aqui Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valente, e guerrei as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Olha o que o autor coloca aqui, como se fosse assim, o autor inspirado está dizendo dos pensamentos de Saul. Davi, olha aqui minha filha Merabe, mais velha, faltava da filha, não é? Porque essa era uma promessa para quem matasse Golias. A questão do casamento de Davi com uma filha dele não estava resolvida ainda, e Saul promete dar a filha Merabe, mais velha, em casamento. Só que Saul fala assim, só que para eu te dar em casamento, olha, tem mais uma coisa a fazer, né? Já não está sendo fiel ao que ele disse lá, bastava matar Golias. Agora ele diz, para eu te dar essa filha, ser um filho valente, guerreia as guerras do Senhor. Davi precisava provar alguma coisa para Saul. Está lembrando o Labão lá atrás. Não é? Está lembrando lá agora, eu tenho aqui, mas veja, Davi não precisava provar nada para Saul. Nada.
Ele era valente, aliás, ele foi o único valente em Israel para ir contra Golias. E agora Saul joga abaixo. É ridículo. Ele está querendo tramar para Davi morrer. E fala, ó, vá lá com essas guerras, guerreia, que eu vou te dar minha guerra, que eu vou te dar minha filha. E o autor diz, porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, ou seja, eu não vou matar, porque ele já está muito popular, né? Vai dar ruim para mim se eu matar, mas que os filisteus façam isso. Fala, Levi. Pastor, o interessante é que nesse versículo específico ele cita, né, as guerras do Senhor. Então quer dizer, ele reconhece que quem. Aí no texto ele já reconhece que é o Senhor que guerreia. Isso vem. Excelente, isso vem da boca de Saul. As guerras de Yahvé. Pô, se Yahvé é com ele e a guerra é de Yahvé, ele vai perder? Davi vai ter êxito. Saul sabe tudo isso, só que ele não cai em si. É impressionante, Saul. É impressionante. Está claro nas palavras dele. E Davi tem êxito porque o Senhor é com ele. Claro, o Senhor guerreia pelo seu povo, ele vai sair vitorioso. Uma boa percepção. Então, Davi não precisa provar nada para ninguém. Saul não respeita nem sua filha, porque agora ele está usando a filha, não é? Ele está usando a filha para matar Davi. Eu vou te dar, mas vá lá e guerreia. Vai que o filisteu mata esse cara. É isso que eu quero. A artimanha é essa, provocar a morte. Envolvia combates arriscados contra os filisteus. Então, tomado de ira, de inveja, de ciúme, olha o que isso faz. O cara começa a negociar a filha como troca para matar Davi. O texto não está detalhe, mas parece que Davi teria que lutar um determinado número de batalhas ali para que o casamento ocorresse. E Saul tinha esperança que ele fosse morto em uma dessas batalhas, tá? Mas não é assim. E aí Davi responde. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser eu genro do rei? Davi responde com humildade, se recusa a ter a filha de Saul. Veja que Davi não tem interesse primeiro ali, ou nenhum ainda, no que foi prometido. Eu não quero, eu não sou ninguém para ser genro do rei, para entrar na família real, em vez de exigir o direito do prêmio que ele poderia. Ele alega humildemente: eu sou indigno de ter a filha do rei. Então, vive de uma família pobre, né, de alguém que era cuidador de ovelhas, pastor de ovelhas. E veja, qual era a família de Davi? Se você for lá no livro de Ruth, Ruth é parte da família dele, não é? É bisavó. Ruth não era de Israel. A família de Davi tem sangue misturado com Moabita. É sabido isso. Ele se humilha e fala: olha, eu não vou casar com uma mulher do naipe da filha do rei. Ele se recusa a isso. Sucedeu, 19, porém que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Então, Davi recusa se casar com essa moça, e esse Meolatita é alguém proveniente de Abel Meolá, por isso que é Meolatita. Essa cidade está lá, lembra o Rio Jordão? Do lado de lá do Jordão. A área ali onde era Jefté, uma área mais longe. Então, Saul parece que brinca com Davi e no final não dá a filha. Você tem jogos aí. Davi é humilde e então Saul usa Davi para lutar as guerras e no final não dá. Dá para alguém que é de longe, que está distante ali. E depois nós vamos ver em 2 Samuel 21 que os filhos desse casamento foram vingados por gibeonitas. Morre todo mundo, os filhos deles aí. Tem uma morte horrível de vingança, tá? Mas não é dada a filha a Davi. Parece que Saul coloca Davi em banho-maria e no final não dá. E Davi também, não, ele se recusa. Só que tem mais uma proposta. Mas Mical, ouvinte, né? A outra filha de Saul amava Davi. Opa, já vimos mais uma vez que alguém amava Davi, não é? Já foi dito antes que o povo
Israel e Judá, todo o povo, amava Davi. Agora é Mical que amava Davi. Então, o que Merabi aparentemente não tinha, que era amor, não tinha essa afeição, agora Mical tem. E ela expressa isso de alguma maneira e contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. Então Saul descobre que mais alguém ama Davi, que é a sua filha, e pronto. Beleza, agora ela ama Davi. Jonatas ama Davi, o povo ama Davi, a filha mais nova ama Davi, e nós temos visto. Quem não ama Davi? Saul. Saul não ama Davi. O Chico Buarque tem uma música que fala assim: você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Cabe certinho aqui, né? Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ele foi na época da ditadura, né? Que a filha do presidente ouvia muito. Era a filha do presidente que ouvia as músicas dele, e ele falou: você não gosta de mim, mas sua filha gosta. É esse o caso, sua filha me ama. E aí Saul se aproveita disso. Claro, ele quer matar Davi. Ele está vendo motivos para Davi ser morto. Disse Saul: eu lhe a darei, para que ela sirva de laço. Olha Saul, gente. E laço aqui, o contexto sempre foi em Juízes, por exemplo, relacionado à idolatria. Um povo que serve de laço para Israel para se tornar idólatra. Nós vamos ver daqui a pouquinho, capítulo 19, que Mical tinha ídolos do lar na casa dela. Ela tinha idolatria na casa dela. Então, o termo aqui não é à toa. E Saul fala: eu vou usar essa minha filha para que ela sirva de laço. E para quê? Percebeu aqui? E para quê? Então ele está vendo estratégia para Davi se dar mal, de alguma maneira. Porque se ele se submeter aos deuses dela, o Senhor já não vai ser com ele. E o que vai acontecer? Ele vai morrer. Ele vai perder. E para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele, pelo que Saul disse a Davi: com essa segunda serás hoje meu genro. Então Saul não deu a primeira, mas agora, sabendo que Mical estava apaixonada, ele planeja tirar vantagem disso com mais uma estratégia, ressuscita o seu plano de filha de casamento, já que ele tinha prometido o casamento, e ela então é dada a Davi. Veja, mais uma questão com Davi aqui, né? Ele se juntou com a filha do rei, que era uma idólatra. Era a filha do rei, estava prometida, e ele vai se casar com ela. Mas veja aí que não é um rei perfeito ainda, não é alguém perfeito. A mesma questão, ele vai repetir o erro de Saul com Urias, e aqui a gente tem já uma questão de idolatria com a moça, que ele se casa e ele se casa com ela. Tá? E o que Saul está planejando aqui? Um funeral ou um casamento? Um funeral, né? Curioso, né? Deixa eu dar minha filha na mente dele, para você morrer. É um casamento e um funeral. Tem um filme que é mais ou menos assim, né? Tem um casamento e funeral. É isso aqui que ele está querendo. Casar para matar. 22. Ordenou Saul e aos seus servos: falem confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti. Olha que cara de pau, né? E todos os seus servos te amam. Aí ele usa a estratégia: todos te amam, Davi, o rei se afeiçoa de você. Consente, queira, pois, em ser genro do rei. Então Saul quis garantir agora que seu plano funcionaria, manda os servos encorajarem Davi, dizendo: agora o rei quer, o rei ama você, por favor case. O objetivo é convencer Davi do que Davi não quis a primeira vez. Ele insiste, Davi insiste, pede para os servos mentirem, né? Que Saul gostava dele e tal, e jogando sujo, com mentira, com desonestidade, quer conquistar Davi para o plano dele. 23. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e de humilde coração? Com a mesma humildade e respeito, Davi responde, apresentando a Saul agora mais um desafio. Davi menciona que eu sou pobre, eu não tenho agora, o ponto aqui é, eu não tenho dote para dar para a filha de um rei, porque ele diz: eu sou pobre e de humilde condição. Então, falando, lembra que dotes eram dados, né? Animais, tudo. Eu não tenho o suficiente para fazer isso com a filha do rei. Imagina o dote da filha do rei. O que vai ser? Eu não tenho.
aquele Salmo 131, que Davi fala, não é altivo do meu coração, não é... É muito possível que esse salmo, eu sei porque eu preguei ele há não muito tempo, e os comentários, os estudiosos dizem que é bem possível que Davi tenha escrito nesse período, que ele está dizendo, meu coração não é soberbo, nem altivo o meu olhar, eu não quero coisas grandes demais para mim. É bem possível que tenha sido nesse contexto de perseguição de Saul. E Davi nunca, percebe que ele nunca quis? Ele nunca falou, agora esse reino é meu, eu tenho direito. Ele não está querendo isso ainda. Claro, vai ter momento que ele vai ser soberbo, ele vai ser orgulhoso, o olho dele vai querer mais do que ele tem, mas não é agora. É uma boa colocação. Possivelmente esse é o contexto do Salmo 131. Até mesmo quando ele foi lutar contra Golias, ele não tinha essa coisa de querer receber. Isso. Ele ficou espantado, Ele queria tirar a afronta mesmo. a afronta. Porque quem estava sendo afrontado é Yahvé, o nosso Deus. Não deixar, ele pensa no Senhor em primeiro lugar. Ainda que ele pergunte, é sério que ele está oferecendo a filha, dinheiro, isenção, e esse cara está afrontando assim, ninguém vai fazer nada. Mas veja, ele vai e ele tem um momento, ele exige do rei isso. Nem agora que o rei fala, toma. Fala, não, quem sou eu? Não é soberbo o meu coração, meus olhos não são altivos, eu não quero coisas grandes demais para mim. Não vinha dele isso. Então, ele se afasta dessa segunda proposta, dizendo, eu sou humilde demais, a minha família é humilde, e eu não tenho dote digno de uma princesa. Então, o servo de Saul 24, lhe referiram isto, dizendo, tais foram as palavras que Davi falou. Então os servos voltam para Saul e falam, Davi não quer, porque ele é pobre, ele não tem dinheiro para pagar o dote, ele se recusou. E aí vem Saul de novo, né? Mais uma, né? Olha lá. Então disse Saul, assim direis a Davi, o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteu. Aqui, gente, no culto familiar, você fala, o que você faz com as crianças em casa? É uma coisinha aí. O rei fala, não quero dote, fica tranquilo, mas eu quero uma coisa, sem prepúcios de filisteu, para tomar vingança dos inimigos de quem? Do rei? De quem? Do Senhor é o inimigo, não é do rei. Olha como ele é egoísta, como ele é autocentrado. Porquanto Saul tentava falar, aqui é um comentário do autor agora, porque Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Ele atirou a lança, não conseguiu, ele desistiu de tentar matar Davi ele mesmo, que isso ia dar problema, então outros vão matar. Aí, olha o que ele faz, ele de novo usa a filha como objeto para Davi, só que agora ele faz o seguinte, eu quero que você mate 100 soldados filisteus e arranque a pele do prepúcio, do órgão genital masculino. Force uma conversão, né? Uma circuncisão. Você vai, depois de matar, você vai converter à força os caras ao israelismo, ao judaísmo. Maluco, né? Então, olha isso. A questão é, você vai humilhar, vai ser uma afronta. Instruiu Davi a fazer isso. Seria humilhante demais, colocaria Davi em risco também. Veja, o rei é maluco, é esse o ponto. E de novo usa a filha. Será que ele tinha medo de Deus mesmo? Acho que não, era uma falsa, ele tinha medo do povo, né? Saul? Ele não porque o povo amava Davi. Eu quero que ele caia na mão dos filisteus. Porque aí a morte é natural. Vai ficar contra isso, mim, exatamente. E isso lembra alguma coisa já de alguém que os líderes odiavam ele, só que aí não queriam fazer nada porque o povo amava. Lembra disso? Conectou? Olha a conexão com Jesus. Os fariseus muitas vezes pegaram em pedra, mas o povo... É verdade. Não é? A conexão é muito clara aqui. Saul não quer fazer isso pelas próprias mãos, então arma cilada para que ele seja pego. Numa dessas batalhas ele é morto, tá? Então de novo ele usa a filha para isso. Então, tendo o servo de Saul referido as palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser engenheiro dele. Então, se é assim, sim, o cara é bom de batalha, é bom de briga, tem esse, então o dote é esse?
Então bora. Antes de vencido o prazo, então Saul deu um prazo, veja de novo, ó. Saul deu um prazo para ele. Você vai me trazer sem prepúcio, sem pênis do órgão genital masculino, de filisteu, para mim deu um prazo. Então, antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com seus homens. E feriram entre os filisteus 200. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos a... Olha o que ele trouxe aqui, uma caixa, o que é isso? Que presente é esse? Né? Foi numa sacolinha, não tinha sacola plástica, né? O que ele trouxe aqui? Colar, não sei. Trouxe 200 e entregou ao rei para que lhe fosse genro. Olha o dote aí. Êxito, ele tem êxito. Davi tem êxito. Porque filisteu é inimigo de Deus, não é? Filisteu não está no pacto. Então, Deus é a favor do seu povo quando luta contra inimigos. Então, Saul lhe deu por mulher sua filha Mical. Então, para Davi, é rotina matar filisteu, gente. Bora lá, vamos matar. Agora é 200. Ele faz o dobro do que Saul pediu. E Saul, de novo, é frustrado na sua tática de matar. Davi volta e cresce ainda mais, porque ele traz o dobro. Parece que Saul esqueceu da missão principal. Exato. Está focado só no... Nele, ele está focado nele. E se vingar. Eu sou o meu Deus. Exatamente, gente, porque ele esqueceu o foco dele. Ele foi levantado para guerrear contra Filisteu. 1 Samuel capítulo 9. Ele ouviu isso de Samuel. E ele esquece. Eu quero é que eu faça o que meu coração quer fazer. Impressionante isso, né? Então, novamente, Saul fracassa no seu plano, na sua armadilha. E agora Davi é de fato um membro da família real. Ele é casado com uma princesa. Qual é, então, o próximo passo? Se o rei morre, e não tem filho homem, tem Jonatas. O que Jonatas já fez com Davi? Jonatas ama Davi e dá as suas coisas para Davi. Possivelmente, aqui está dizendo aqui, ó, Davi é o próximo. Na naturalidade das coisas. A gente já sabe que ele é o próximo, porque ele foi ungido para isso. Mas Saul não sabe ainda que ele foi ungido, que é ele o ungido, mas ele é. Então ele fica oficialmente membro da família real, herdeiro do trono. 28. 28. Viu Saul, olha aí de novo, gente, o que o autor quer mostrar para a gente? Reconheceu que Yahvé era com Davi, e então se arrependeu. Quem dera, né? E Mical, filha de Saul, o amava. Então, Saul continua percebendo Yahvé nas coisas, mas nada faz. Tá? A ascensão de Davi, de um simples pastor de ovelha, para um general e depois um marido da princesa, se dá muito rápido. E a oposição a ele só o fortalece, e não o traz para baixo. Pastor, o engraçado como Saul representa diretamente nós, né? Porque a gente olha o Senhor, a gente sabe que ele faz, que ele é presente todos os dias, que ele